galerinha, tudo bem? Bateu aquela fome. E agora? Ô, dúvida, hein? Na aula de hoje, vamos falar sobre alimentos. Também vamos falar sobre nutrientes e também dicas de uma alimentação balanceada. Quer saber mais sobre tudo isso? Então se liga nessa aula de hoje que está começando. Bora lá! Então vamos começar a nossa aula, gente, falando sobre alimentos e os nutrientes, então, vindo dessa nossa alimentação. Tudo bem? Começando. Primeiro vamos definir o que é alimento, né? Pode parecer básico, mas vamos começar lá. Alimento, então, é tudo aquilo que nós, seres vivos, nós vamos ingerir. Para que a gente vai ingerir? Com a finalidade de obter os nutrientes necessários, então, desses alimentos. Tá? Para quê? Para fazer o nosso metabolismo funcionar, para fazer o nosso corpo crescer, para fazer o desenvolvimento, então, de órgãos e sistemas, para possibilitar, né, ter recursos para reprodução, por exemplo. Tudo bem? Esses alimentos, então, eles são fontes de macro e micronutrientes para o nosso organismo. Já vamos falar o que são esses micro e macronutrientes. E eles podem possuir diferentes funções de acordo com o tipo de alimento que ele é ingerido. Então, diferentes tipos de alimentos, de alimentação, vão fornecer para o nosso corpo diferentes nutrientes, consequentemente, eles vão desempenhar funções diferentes. É isso que a gente vai ver, então, na nossa aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai definir para vocês é o que é micro e macronutrientes. Pelo nome dá para saber, já, né? Micro de pequeno, macro de grande. Então, ó, micronutrientes seriam aqueles nutrientes, eles são essenciais, tanto os micro como os macro, eles são essenciais para o nosso corpo, tá? Só que os micronutrientes, eles são essenciais para fornecer o equilíbrio do funcionamento do nosso metabolismo. O que é isso? Para o nosso metabolismo funcionar de forma adequada, tá? É ele que muitas vezes regula o funcionamento, né, dos nossos órgãos e sistemas. E eles são, pelo nome, micro, eles são pequenas moléculas. E por eles serem pequenas, eles não passam pelo processo de digestão. Então a digestão para que serve? Para quebrar em moléculas menores. Só que eles já são moléculas pequenas. Então ele não precisa ser quebrado pela digestão. Consequentemente, eles são absorvidos diretamente da forma com que nós ingerimos eles. Tá? Então, são exemplos de micronutrientes as vitaminas e os sais minerais. Já por sua vez, os macronutrientes, eles também, como eu falei, são essenciais ao nosso organismo, só que eles fornecem para o nosso organismo a parte sólida, né? Então, é tudo aquilo que vai formar o nosso corpo, eles são provenientes dos macronutrientes. E eles vão fornecer para nós também a energia necessária para o funcionamento do nosso corpo. Por que essa energia? Essa energia, lembra que ela é necessária para gerar os nutrientes, para que a gente consiga fazer a respiração celular, para a obtenção de energia imediata de uso. Tá? Então, esses nutrientes da alimentação, eles servem para auxiliar, né, para fornecer essa energia para o nosso metabolismo, incluindo, então, a respiração celular para a produção de energia pronta para o nosso corpo. Bom, então elas são macromoléculas, moléculas macro, grandes. Se elas são grandes, ela precisa sofrer o processo de digestão. Então elas têm que ser quebradas em moléculas menores para aí sim conseguir ser absorvidas. Senão, elas não conseguem ser absorvidas diretamente de como elas foram ingeridas. Exemplo disso são quem? Lipídios, carboidratos e proteínas. Tudo bem? Aqui eu coloquei então, né, para exemplificar para vocês, tipos de micro e macronutrientes. Bom, começando pelos micros, eu falei que são sais minerais e vitaminas. Aqui eu achei uma tabelinha pronta já, né, que mostra para nós a função dos principais sais minerais. Tá? Lógico que não tem todos aí. Então, quais são os principais sais minerais? Além da molécula de água, né, que você já sabe muito bem quais são as funções da molécula de água para o nosso corpo. É importantíssima a água para a gente sobreviver, tanto é que ela representa a maior parte do peso do nosso corpo. Tá? Então, 70% do peso do nosso corpo, da massa, ela é composta por água. Tá? Só para especificar, né, rapidinho, né, já que a gente tocou no assunto, ela serve, né, para transporte de substâncias, para controle térmico, é um solvente universal, é o meio por onde se realizam as reações metabólicas do nosso organismo, tá? Né, transporte de substâncias, não lembro mais se eu já falei ou não, tá? Vamos lá, partindo agora para sais minerais, então, que é o título desse tópico aqui, tá?
Um sal mineral importantíssimo, todos eles são importantes, né? Mas destacando esse aqui, o ferro, importante para a nossa hemoglobina, tá? Então, a nossa hemoglobina, lembra que ela, né, já tivemos essa aula, que a hemoglobina ela é cheia de ferro. Para quê? Para fazer o transporte de gás oxigênio através da oxidação do ferro. Então, pessoas que têm falta, né, desse sal mineral, do ferro no sangue, acabam desenvolvendo quadros de anemia, tá? Consequentemente, aqueles sintomas de cansaço, né, o tom de pele mais branquiçado, o sangue também menos vermelho, tá? Alimentos ricos em ferro, fígado, tá? Carnes, gema de ovo, legumes e folhas na tonalidade verde e escuro. Tudo bem? O iodo. O iodo ele tem uma importância fundamental naquele processo de funcionamento da tireoide. A tireoide, glândula responsável então por produzir aqueles hormônios tireoidianos que regulam o funcionamento do nosso metabolismo. Lembra, eu já falei isso para vocês. Se a tireoide funciona abaixo do normal, a pessoa desenvolve quadros de hipotireoidismo. Acima do normal é um hipertireoidismo. Tá? Então, é necessário a ingestão de iodo na quantidade certa para que a nossa tireoide funcione também de maneira certa, regulando o nosso metabolismo da maneira adequada. Tudo bem? Esse iodo, eu também já tinha falado para vocês que, pela alimentação do brasileiro, por ser muito pobre em carnes de peixes, né, frutos do mar, que são ricos em iodo, eles, aqui no Brasil, é suplementado esse iodo misturando-se iodo no sal que a gente usa na cozinha no dia a dia como tempero, certo? Então, por uma legislação aqui do Brasil, todo sal de cozinha comercializado e produzido no Brasil, ele tem que ser acrescido de iodo na sua composição, justamente para o funcionamento da tireoide, certo? Alimentos, então, ricos em iodo, tá? O sal de cozinha, porque ele é adicionado artificialmente, peixes e frutos do mar. Falta do iodo, então, causa um problema de funcionamento da tireoide. Aqui eu coloquei os sais minerais sódio e potássio porque a função deles no nosso corpo, de certa forma, apresentam várias coisas em comum, como, por exemplo, o equilíbrio osmótico, hídrico, da quantidade de água presente nas células, impulso nervoso, né, e exercem um papel fundamental no controle da pressão arterial, sendo que sódio e potássio a mais podem causar quadros de hipertensão arterial, ou seja, a pressão sanguínea acima dos limites considerados normais. Alimentos ricos em sódio, né, e potássio, frutas, verduras, leguminosas e cereais, tá? Além de, lógico, né, o sal de tempero, cloreto de sódio puro. Então, magnésio. O magnésio, então, né, coloquei tem como função aqui destacada, né, a formação de clorofila, atua como enzimas e vitaminas, tá? Ajuda a fortalecimento dos ossos e também atua, né, no sistema nervoso e contração muscular. Tá? Fonte de alimentos ricos em magnésio, folhas verdes também, cereais leguminosas, peixes, ovos, tá? E carnes em geral, tudo bem? Cálcio. Super importante o cálcio, né? Desde pequeno a gente escuta falar para tomar leite, porque tem muito cálcio e vai fortalecer os ossos e os dentes, tá? Então o cálcio realmente tem como essa característica compor, né, os nossos ossos. Então fortalece, né, causando um fortalecimento de ossos, tá? Só que o que a gente acaba não mencionando muito é que o cálcio ele serve para fazer contrações musculares. E o nosso corpo, os nossos ossos, acaba sendo uma reserva de cálcio. Sendo que, se você tem uma alimentação pobre em cálcio, o que acontece? O nosso corpo ele precisa ter cálcio para fazer contração dos músculos. Não pode parar. E se você não ingere cálcio na concentração adequada, abaixo, né, do indicado, o nosso corpo vai retirar cálcio da reserva que ele possui, que são os nossos ossos. Portanto, se você não ingere cálcio regularmente, o nosso corpo retira cálcio dos ossos, tornando então os nossos ossos mais fracos. Por isso então que começam esses problemas da chamada de osteoporose, tá? Então deixa os ossos mais fracos, porque o nosso corpo retira o cálcio de lá para não parar, né, o nosso metabolismo, ok?
Alimentos ricos em cálcio, então, né, leite, né, e laticínios, consequentemente, né, os derivados de leite, e folhas verdes. É um alimento bem rico em cálcio, né, só que daí tem que ser consumido em forma, né, o mais natural possível, né, cozido, lógico, né, é soja. Tá? Soja apresenta índices de cálcio muito alto. Então, para aquelas pessoas que, né, não podem ingerir leite, né, por uma intolerância à lactose ou coisa nesse sentido, acabam, como alternativa, tendo a ingestão de leite de soja. Tá? É uma excelente fonte de cálcio e bem pouco alergênico. O fósforo. O fósforo também é importante, então, para a formação de ossos, né, dentes, tá? E age também na produção de energia, né, e formação de ácidos nucleicos. Né? Então, a parte do fosfato, né, dos ácidos nucleicos, do material genético, é o fósforo que faz a parte dessa composição. Alimentos ricos, então, em fósforo, carnes, né, de forma geral, seja ela bovina, aves e peixes, tá? Ovo e laticínios, tá? Então, derivados ali do leite, tá? Cloro, importante para que serve o cloro, né? Hoje a gente fala bastante sobre cloro, principalmente na parte de tratamento, né, de água, essas coisas que é colocado, tá? Mas o cloro, saiba que ele é importante, né, porque ele faz parte da formação do ácido do nosso estômago para fazer a digestão, né? Então, aquele ácido presente no nosso estômago é o ácido clorídrico, né? Então, ele usa cloro para fabricação, produção, então, do suco gástrico, ok? E o zinco, né, que também está listado aqui, para finalizar esse quadro, para não ficar muito comprido aqui, participa na produção de proteínas, tá? E importante fonte de alimento. Também a carne, tá? Aqui está colocado como carne de porco. E também produtos do leite, tá? Então, como iogurtes. Ok? Um pequeno quadro, então, para citar para vocês a função e as fontes das principais sais minerais presentes aí na nossa alimentação no dia a dia. Aqui eu coloco também um outro quadro, né, porque nós falamos que micronutrientes abrangem tanto sais minerais quanto vitaminas, então aqui eu quadro com algumas das principais vitaminas. Vitaminas do complexo B. Por que complexo B? Porque são várias proteínas, tá? B1, B2, A, B12. Então tem muitas proteínas, muitas vitaminas do complexo B. Cada vitamina dessa do complexo B tem uma função específica no nosso corpo, mas para não ficar citando várias funções de várias vitaminas, de forma geral, ele está aqui, ó, né, listado como função. Atuam como coenzimas, tá? São ativadoras do aproveitamento dos nutrientes, são protetoras do sistema nervoso, são formadoras de tecido sanguíneo, tá? As fontes, né, dessas vitaminas do complexo B, principalmente cereais integrais, vegetais folhosos, frutas, ovos, laticínios, feijões e também carnes, tá? Muitas carnes aqui são fontes de vitaminas do complexo B. Tanto é que pessoas que têm, né, uma dieta restrita de carnes, como vegetarianos e veganos, eles acabam fazendo ingestão, inclusive, de vitaminas do complexo B de forma artificial, né, comprimidos suplementares aí, então, justamente porque, né, grande parte dessas vitaminas vem de origem animal e eles não consomem. Vitamina C, né, talvez seja uma das mais populares aí, qualquer época que você está com gripe, né, você acaba tomando vitamina C justamente para fortalecimento do sistema imune, tá? Então ele auxilia demais no nosso sistema imune. Além de ser um antioxidante, então evita envelhecimentos e desgastes, né, de células e tecidos. É encontrado principalmente aí em frutas cítricas, né? Então laranja, acerola, tá? Abacaxi, limão, ricos em vitamina C, tá? Temos aí vitamina agora A, tá? Importantíssimo para a saúde dos nossos olhos, né? Para a visão, protetoras de tecidos, né? Do aparelho respiratório. Então a vitamina A, ela tem como fontes aí cenoura, beterraba, fígado, vegetais verdes escuros também, tá? Laticínios. Então a vitamina A é extremamente importante. A falta de vitamina A leva até, inclusive, a pessoas com quadros de cegueira, tá? Cegueira parcial, cegueira noturna. Vitamina D, né? A gente fala bastante de vitamina D relacionado ao sol, tá?
Por quê? Porque a ingestão de vitamina D dos alimentos ela é necessária, mas também é necessário de doses de sol diárias. Para que essas doses de sol? Para ativar essa vitamina D. E essa ativação da vitamina D ela é necessária para fazer a captação do cálcio do nosso sangue e realocação dele no tecido ósseo. Então, para que o cálcio ele vai parar nos ossos para fortalecer, até mesmo para formar, é necessário ter essa ativação dessa vitamina por raios ultravioletas provenientes, então, né, da fonte do sol, ok? Então, extremamente necessário a ingestão de vitamina D juntamente com sol, tá? Então, doses de banhos de sol. Vitamina E é um antioxidante, tá? Então, tá na moda hoje em dia, né? Pessoas que querem ter uma aparência mais saudável, né? Uma pele mais saudável, mais rejuvenescida. E agora a vitamina E está sendo muito utilizada também no tratamento de câncer, tá? Por se tratar de antioxidantes. Então ela está sendo muito usada e está muito na moda hoje em dia, né? A ingestão de doses dessa vitamina, essa precaução de manter ela num nível adequado. Então é muito encontrado em óleos vegetais, tá? Em ovos, peixes, vegetais verdes também, cereais, leguminosas, né, como feijão. Então é importantíssimo essas doses de vitamina E. E por fim aqui a vitamina K, que ela atua na coagulação sanguínea, tá? Então para se fazer a coagulação sanguínea, necessário a ingestão e os níveis normais de vitamina K. Também encontrada em folhas verdes e cereais, certo? Vale lembrar aqui que temos algumas vitaminas, como a D, E, a K e a A, né? Que elas são lipossolúveis, né? Então elas são dissolvidas, né? E acumuladas em tecido gorduroso. Perdão, D, E, K. Elas são lipossolúveis, então elas ficam armazenadas no nosso corpo. Essas vitaminas, se ingeridas em excesso, elas podem até causar uma toxicidade por causa de um excesso de vitaminas. Então não é porque é vitamina que a gente pode ingerir discriminadamente, tá? Então tem que ter um nível adequado, porque até em excesso ela faz mal. Bom, partindo agora para os macronutrientes. Vamos lá, senão essa aula fica compridona. Os macronutrientes, aqui eu vou citar 3. Primeiro começando com os carboidratos. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios ou simplesmente açúcares, tá? Os carboidratos, como eles são moléculas grandes, quando eles são quebrados, eles originam os sacarídeos, tá? Aí, os monossacarídeos são aqueles de absorção, tá? Temos os monossacarídeos, depois eu vou mostrar para vocês que tem os disacarídeos, polissacarídeos, tá? Mas a quebra de carboidratos, então, geram esses monossacarídeos. Juntamente com os carboidratos, né, na verdade eu quis dizer, eu até pus errado, juntamente com os lipídios, né, eles fornecem energia ao nosso organismo. Então, carboidratos e lipídios fornecem energia para o nosso corpo. E outras características importantes é que os carboidratos eles ajudam a proteger as proteínas. Que história é essa de proteger as proteínas? Porque quando o nosso corpo está na falta de carboidratos, um dos recursos é fazer a digestão das próprias proteínas para gerar energia. Os carboidratos eles são quebrados com mais facilidade para gerar a energia necessária. Só que na falta deles, eles têm a opção de digerir ou os lipídios ou as proteínas. Só que proteínas acaba sendo mais fácil, né, essa quebra. Só que proteínas faz parte da constituição dos músculos. Então, para não sair quebrando essas proteínas por aí, é que a gente precisa ingerir carboidratos. Tá? Então, se você faz uma dieta rica em proteínas para crescimento muscular e ingere pouco carboidrato, né, abaixo do indicado, você acaba tendo um prejuízo, né, porque você acaba digerindo as proteínas, tá, do nosso corpo. E também eles evitam a formação de corpos cetônicos. Corpos cetônicos são o resquício, né, do que sobra dessa digestão aí de proteínas. Então, se você pratica muito exercício físico, né, acelerado, está demais, viciado em esporte, academia, e não ingere carboidratos adequados, você acaba gerando, né, esses resíduos de corpos cetônicos, tá?
Inclusive, uma das características acaba tendo um hálito mais forte, né? Justamente porque por acúmulo desses corpos cetônicos. Os açúcares, então, gerados, né, que eu falei para vocês, nós temos aí classificação em 3 tipos. Os menores de todos, né, os mais simples, chamados de monossacarídeos. 3 monossacarídeos importantíssimos que nós destacamos aqui. Glicose, né, muito já comentado, frutose e a galactose. Tá? São 3 monossacarídeos. Então, são partículas pequenas, né, as menores partículas de açúcares, formado por uma partícula só. Esses monossacarídeos, se eles se juntam, né, formando 2 moléculas de monossacarídeos, eles formam os disacarídeos. Como exemplo de disacarídeos, eu pus aqui, ó, até essa tabela que está aqui ao lado. Então, eu coloquei para vocês 3 disacarídeos aqui, ó. A sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose ela é formada pela união de uma glicose e uma frutose, tá? Encontrado aqui, ó, principalmente na cana-de-açúcar, tá? A sacarose. E a função dela, principalmente, é a função energética. Então, fornece, né, o açúcar que fornece energia. A lactose, ela é formada, lactose do leite, tá? Ela é formada por uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose, tá? Então, glicose mais galactose forma a lactose. Então, é encontrada principalmente no leite e função também energética. E o terceiro disacarídeo que eu coloquei aqui para vocês, existem muito mais, mas eu estou colocando só 3, é a maltose. A maltose ela é formada pela união de 2 glicoses. Então, de 2 monossacarídeos, glicose, formam a maltose. Encontrada principalmente em cereais, tá? A maltose. Função também energética, tá? É dessa maltose aqui, né, o açúcar, esse açúcar, quando fermentado, né, o pessoal utiliza muito para se fazer a cerveja, né? Acaba gerando aí, né, convertendo em álcool para a fabricação de cerveja. Importantíssimo destacar isso aí, tá? Para a vida de todos, cerveja é importante. Mas vamos lá. E quando nós unimos vários sacarídeos, né, vários disacarídeos, nós formamos as cadeias de polissacarídeos, tá? Aqui corrigiu, desculpa, a correção não é amigo, é amido, tá? Celulose e glicogênio são exemplos de polissacarídeos. Amido, celulose e glicogênio, tá? Então, é a união de vários disacarídeos aí, formando, então, os polissacarídeos. Ok? Continuando. Lipídios, então, tá? Como macronutrientes. Os lipídios, minha gente, quando eles são quebrados, eles formam os monoglicerídeos ou então ácidos graxos, tá? É a quebra dos lipídios ali. Os lipídios que são as gorduras e os óleos, tá? A diferença, muita gente fala assim, qual que é a diferença de gordura para óleo? É a mesma coisa? Gordura, a gente considera ela no estado sólido, enquanto que os óleos nós consideramos no estado líquido, tá? Então, essa é basicamente a diferença entre as duas. A digestão, né, a quebra dos lipídios, ela fornece 2 vezes mais energia do que o dos carboidratos. Então, ele é muito mais energético. Por isso que quando a gente, né, come muito carboidrato, nós temos que armazenar, né, essa reserva, essa sobra de energia que a gente, né, gastou. A gente já gastou bastante na digestão para obter, né, essas moléculas. Para não jogar fora o excedente, nós transformamos elas então em lipídios para armazenar, né? Porque a energia fica armazenada muito mais ali em lipídios. Por isso que acaba formando, né, o tecido adiposo, as gordurinhas, certo? Então a gente precisa gastar essa reserva se a gente quiser ter uma perda, né, perder gordura, tá? E os lipídios, eles então funcionam como uma reserva de energia, tá? Mas não é só isso, reserva de energia. Os lipídios são importantes para muitas coisas no nosso corpo. Para dissolver as vitaminas, como eu falei para vocês, daquelas A, D, E K, que são as vitaminas lipossolúveis. Para a formação de hormônios, é necessário lipídios também, tá? E, lógico, né, uma reserva energética
proteção térmica, né? Porque lembra que gorduras também é um isolante térmico. Só uma pequena observação em relação aos tipos de gorduras, tá? Vocês escutam falar muito aí dessas gorduras presentes na alimentação, gorduras saturadas, gorduras insaturadas, gorduras trans, tá? Só rapidamente para a gente diferenciar um pouquinho dessas coisas, gorduras saudáveis para nós consideramos as gorduras saturadas, que podem ser tanto monoinsaturadas como as poliinsaturadas. Essas são as gorduras boas, tá? São as gorduras que elevam o nível do colesterol bom, tá? O HDL. E eles diminuem o colesterol ruim, o LDL, tá? Então, é indicado a ingestão dessas gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Agora, por outro lado, esquece dessas gorduras outras aqui, ó, das gorduras saturadas e das gorduras trans. Elas são as gorduras que são prejudiciais ao nosso organismo, que reduzem o nível de colesterol bom e aumentam o nível de colesterol ruim, levando ao entupimento de veias, levando a formação de gordura em órgãos viscerais por fora, né, dos órgãos viscerais, como por exemplo o fígado, tá, causando aquela esteatose, e levando ao aumento de pressão arterial, entupimento de veias, causando aí AVCs, tá, causando infarto, tá? Então essas gorduras são as ruins. As gorduras trans, né, elas são gorduras que não são de forma natural, a não ser em alguns casos, né, da gordura de bovinos, né, porque aquelas bactérias presentes no rumen dos bovinos acabam transformando um pouco em gordura trans. Mas as principais fontes de gordura trans estão nos alimentos industrializados. São gorduras que têm, né, que são totalmente artificiais. Nós não conseguimos digerir essas gorduras, tá? Elas acumulam no nosso organismo e elas são fabricadas por meio de hidrogenações, né? Esse trans é simplesmente por causa de uma configuração química da molécula, né? Em que as saturações elas ficam em lados opostos, por isso é chamado de trans. Existe a trans e a cis. A cis, né, ela é menos pior e a trans é a pior de todas, tá? Ela causa uma estabilidade maior e fica então no estado sólido, tá? E as gorduras saturadas, elas são gorduras que são saturadas de ligações, também de hidrogênios aí, né? Tem uma saturação das ligações. Elas também são ruins, tá? Acabam sendo produzidas muito por conta de aquecimento das gorduras normais, as gorduras boas, né? Os óleos, tá? Então também são encontrados aí principalmente em embutidos, né? Em queijos, tá? Esses queijos mais amarelados, sabe? Então esses aí têm bastante gorduras saturadas, tá? Frituras. Certo, gente? Então, só para salientar para vocês que tem gorduras que são boas e gorduras que são ruins, tá? As boas, onde são encontradas? Só para a gente fechar esse assunto. As boas são encontradas em óleos vegetais naturais, tá? Não, sem estar aquecido, essas coisas. Que principalmente, né, é o azeite, né? Azeite de oliva extra virgem. São encontradas também em peixes, tá? Então, essas gorduras de peixes, mas sem fritar, sem essas coisas, né? E também muito encontrada em cereais e principalmente castanhas, tá? Nozes, castanhas aí são bastante utilizadas e são gorduras boas, tá? Seguindo, partindo agora para proteínas. Proteínas são moléculas grandes. Quando digeridas, transformam-se em aminoácidos, tá? Então, proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos. Essas proteínas, elas não são absorvidas, então elas têm que ser quebradas em aminoácido para ser aproveitado. E os aminoácidos, eles são divididos em duas categorias. Os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Não essenciais não quer dizer que não é importante, todos são importantes. Só que a diferença está no quê? Que os essenciais, eles não são produzidos pelo nosso organismo. E nós temos que nos alimentar ingerindo esses aminoácidos. Já os essenciais, não. Os essenciais são produzidos por nós, tá? Então, ele não precisa vir da ingestão de alimentos. Só para questão de curiosidade, as proteínas é a que forma a maior parte do nosso peso seco, tá? Então, se a gente excluir toda a parte de água, que é 70% mais ou menos do nosso volume, o que sobra desses 30%, 80% deles são formados por proteínas. Então, daí dá para vocês terem uma noção
da importância de ingestão de proteínas para a formação do nosso corpo, tá bom? Bom, aqui eu coloquei para vocês só para terem uma ideia de quais são os aminoácidos, tá? Aqui uma tabelinha mostrando a coluna dos essenciais, que são então da alimentação, vindo da alimentação, e os não essenciais que são produzidos por nós, tá? E aqui mostrando para vocês que, né, lá das proteínas, elas são formadas por quê? Por cadeias de aminoácidos. Cada bolinha dessa daqui, ó, é a sigla, né, que representa um aminoácido diferente. No total são 20 aminoácidos aí diferentes que nós temos. Se contar aí na tabelinha, vocês vão ver que tem 20. Agora, partindo para a classificação dos alimentos. Como que esses alimentos podem ser classificados? Vocês podem classificar os alimentos de diferentes formas, tá? Quanto à função que eles desempenham, quanto à origem, se é animal ou se é vegetal, quanto ao processo, né, o tipo de processamento, se é in natura, se é processado, tá? Aqui nós vamos citar alguns deles, principalmente com a função e quanto ao processamento. Origem animal e vegetal, isso aí está mais do que claro, acho que ninguém tem problemas em estabelecer qual alimento é de origem animal e qual é de vegetal, tá? Função, energéticos então, primeira categoria dos alimentos energéticos. São aqueles alimentos que fornecem energia para o funcionamento do nosso corpo. Quem são? Carboidratos e lipídios. Os carboidratos e lipídios, então, são os que têm mais energia, né, nessas moléculas que, quando digeridos, eles fornecem energia para o nosso corpo. A quebra deles libera energia para o nosso corpo, tá? Então, esses alimentos aí, né, ricos, né, em carboidratos e lipídios, como pães, né, as massas, as gorduras no sentido de óleos, né, nos óleos vegetais, aí, no açúcar das frutas, eles são ricos em carboidratos, né? Então, para o nosso dia a dia, são eles que vão fornecer a energia necessária para o funcionamento do nosso metabolismo ao longo das horas do dia aí, tá? São alimentos mais calóricos, né? Então tem mais energia dentro deles ali, né, para se fazer o aproveitamento dele, ok? Então coloquei duas fotinhas aí que mostra na foto de cima, né, as fontes de carboidratos e na foto de baixo mostra aí para nós a fonte de lipídios. Alimentos construtores. Pela palavra construtores é o que constrói o nosso corpo. Então, para construir, lembra que eu falei que 80% da massa seca é formada por proteínas. Então, eles constroem. Então, são alimentos ricos em proteína, também chamados de alimentos plásticos, tá? Possuem a função, então, de fornecer a matéria-prima para a formação do nosso corpo, de músculos, de todos os sistemas aí de órgãos, tá? Eles são encontrados em carnes, em leites, em óleos vegetais, tá? Em vegetais verdes, tudo bem? Então, muito importante essas fontes de proteína para o nosso corpo. Função agora dos reguladores, tá? Os alimentos da categoria dos reguladores. São alimentos ricos, né, em água, fibra, vitaminas e sais minerais. Eu não toquei no assunto ainda de fibras até agora, porque fibras eles não são digeridos, tá? O papel das fibras, né, numa alimentação rica em fibras, é para promover o correto funcionamento do nosso intestino, tá? Então, para evacuação, né, para formação de fezes, tem que se ter uma alimentação rica em fibras. Ela serve como se fosse uma bucha que ela vai passando pela parede do intestino, causando então essa movimentação peristáltica para a eliminação das fezes, tá? Então, como não são digeridos e não são absorvidos, então não estou mencionando aqui eles como nutrientes, tá? Possuem a função de regular o nosso metabolismo, então eles que exercem essa regulação. Nós temos bastante cálcio, mas é a vitamina D que faz essa retirada de cálcio do sangue e deposita nos ossos. Nós temos células de defesa, mas é a vitamina C que promove, né, então, a fabricação de anticorpos, que estimulam a fabricação de anticorpos. E assim por diante. Então, elas regulam o nosso funcionamento, tá, do nosso corpo. E exemplos de, né, onde são encontrados esses alimentos reguladores são as frutas, legumes e verduras. Tudo bem? Aqui eu pus para vocês agora uma alimentação balanceada. No que consiste uma alimentação balanceada? Em torno mais ou menos de 2.000 quilocalorias por dia, tá?
É lógico, gente. Aqui eu estou falando de uma alimentação balanceada de forma geral, mas cada pessoa vai ter a sua exigência nutricional, porque cada pessoa tem um metabolismo diferente da outra. Eu estou falando aqui de uma média, tá? Então, em torno de 2.000, 2.500 calorias por dia. Tem pessoas que precisam de uma exigência calórica maior, dependendo da atividade que exercem, por exemplo, atletas, pessoas que trabalham aí em obras, né, têm exigência metabólica maior, calórica maior. E tem pessoas que, né, querem fazer uma redução de peso, né, quer fazer uma diminuição, uma reeducação alimentar, aí tendem a ter uma alimentação com menor nível de calorias, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Então, de forma geral, eu pus aqui para vocês qual seria, né, a distribuição de macronutrientes que essa pessoa deveria ter. A maior parte seria então em torno de carboidratos, de 55% a 75%, né, de ingestão de carboidratos nas refeições. Proteínas de 10 a 15% e de lipídios de 15 a 30%, tá? Mais ou menos, né, nesse sentido. Então, teríamos que ingerir mais carboidratos do que outros por dia, né, do que lipídios e proteínas. Por quê? Para fornecer energia para o nosso corpo. De novo, dependendo da pessoa, lógico que essas concentrações variam. Então, se a pessoa quer fazer uma dieta de restrição para diminuir peso, né, então ela tem que diminuir a ingestão de carboidratos e lipídios, tá? Então vai variando, tá? Depende da dieta alimentar que a pessoa vai seguir. Aqui eu coloquei para vocês uma pirâmide alimentar que mostra, né, basicamente o que deveria ser a alimentação nossa, né, para cada grupo aí. Aqui, isso a fonte é da UNB, tá, da Universidade de Brasília. Eles colocaram aqui, tá, a maior fonte de, né, ingestão teria que ser de águas e líquidos em geral, tá? Só que aí, partindo agora para os alimentos. Na base estariam aqui os alimentos do grupo 1, tá, em maior quantidade. Então, aqui na base é onde estão em maior quantidade. Grupo 1 representa o quê? Os carboidratos, olha na legenda ali ao lado. No grupo 2, tá? Aqui no segundo nível da pirâmide, vem em igual quantidade, né, os alimentos do grupo 2 e 3, que seriam verduras e legumes no grupo 2 e frutas no grupo 3, tá? Depois, em menor quantidade, indo para o grupo ali, ó, né, que seriam o grupo 4, o grupo 5 e o grupo 6, que seriam o quê? Leites e derivados, carnes e ovos, tá? E leguminosas e oleaginosas, tá? Então seria o que? Leite, né, e derivados do leite, as carnes de forma em geral, seja ela de peixe, seja ela de bovino, seja ela de aves, tá? E esses vegetais aqui do grupo 6, né, que seriam das leguminosas. Feijão, ervilha, tá? Então tudo aqui, eles são mais calóricos também, então tá nesse grupo 6 para ingestão em menor quantidade. E em pouca quantidade, tá? Seriam os alimentos do grupo 7 e 8, em menor quantidade de todos. Que seriam o quê? Seriam os alimentos, né, o grupo 7 de óleos e gorduras, e o grupo 8 de açúcares, né, que aí vai os doces. Tá? Seria mais ou menos a indicação de uma refeição, uma dieta balanceada, né, de uma pessoa aí. Podemos classificar então os alimentos de acordo com o processamento que ele tem, tá? Aqui eu coloquei uma definição grande dos alimentos in natura, porque muitas pessoas elas têm essa dúvida. O que é in natura, tá? In natura são alimentos consumidos de forma natural, tá? Sem que haja o incremento de nada, né? Você não vai colocar nada nele. É lógico, né? Fala assim, é um abacaxi. Não consumo o abacaxi do jeito que ele está ali. Eu tenho que lavar ele, cortar, tirar, descascar. Sim, mas isso não quer dizer que você vai alterar a característica do alimento em si. Você só está fracionando ele, limpando, lavando. Isso não é manipulação, tá? Então, os alimentos in natura, né, são esses alimentos em que você consome de forma natural, certo? Vamos prosseguir aqui, ó, que agora eu coloquei para vocês a outra definição de 4 grupinhos ali, ó, de processamentos. Então, nós temos os alimentos in natura, desculpa, ficou errado aqui, né? Não era processados, é in natura, que são alimentos consumidos de forma natural. Nós temos os alimentos minimamente processados, que também não são colocados, né, nada ali nos alimentos, somente eles são manipulados para haver, né, uma limpeza,
para, né, colocar, por exemplo, fracionar ele em pedaços menores, picar, pôr num pote, aqueles mix de salada que são vendidas aí em supermercados, né, já lavadas e misturadas. Então isso, né, são alimentos minimamente processados. Eles só foram lavados, picados, né, ou misturam um alimento com outro. Já os alimentos processados são aqueles que recebem algum tipo de aditivo, tá? Então, são adicionados ali, nem que seja adição de sal, nem que seja adição de mais açúcar, tá? Isso aí são já alimentos que são processados, né? Colocar óleo para, né, conservar. E nós temos a última categoria, que são a categoria dos ultraprocessados. O que são os ultraprocessados? São aqueles em que o alimento, praticamente o alimento original, ele foi totalmente desfeito, né? E refeito de uma outra forma. Então eu coloquei aqui para vocês, né, 3 representações do que seria uma coisa in natura, processado e ultraprocessado. Se a gente analisar, por exemplo, ali, ó, o abacaxi, se você comer ele simplesmente descascando essas coisas, você come um alimento in natura. Se você já coloca ele, né, um abacaxi em calda, você já fez um processamento dele, já colocou numa calda de açúcar, pôs no enlatamento, aí já é um alimento processado. Agora, quando você parte para um suco de abacaxi instantâneo, né, aí você tem o quê? Praticamente você não tem mais o abacaxi ali, só tem só o aroma dele, ou um leve gostinho, mas ele foi totalmente modificado. O alimento natural não está mais ali, tá? Mesma coisa com o milho. O milho ser consumido cozido ali é um alimento in natura. Ele na conserva, ele já, né, em latinha, ele já recebeu a adição de uma salmoura, né, de uma solução de água e sal. E aí, quando você ingere um salgadinho, ele já é um milho totalmente processado. De milho ali mesmo tem muito pouco, tá? E a outra coisa que mostra aqui é o peixe. O peixe consumido assado ou cru na forma de sashimi, in natura. Enlatado, quando ele recebe já um cozimento e coloca ali no óleo para conservar, também agora já é um alimento conservado. E quando você parte para o empanado de peixe, né, em que você coloca muitas coisas ali, e de peixe mesmo é a menor parte, você já tem um alimento ultraprocessado. Então, nesse sentido, os alimentos ultraprocessados acabam recebendo doses grandes de uma coisa chamada de aditivo alimentar. E o que são aditivos alimentares? São substâncias adicionadas aos alimentos que não têm a finalidade de te passar um valor nutricional, mas sim alterar as características desse alimento. Então, todo aditivo alimentar que é colocado ali não é uma adição para te fazer bem, é uma adição para alterar a característica do alimento, tá? Porque você não faz absorção, né? Ou, aliás, esses, né, aditivos alimentares não têm a característica de te passar um valor nutricional, tá? Ele tem simplesmente a finalidade de alterar a característica do alimento. Sejam eles, né, para alterar características sensoriais, né, dos sentidos, como por exemplo um aroma diferente, uma cor diferente, né, um sabor diferente, uma textura, tá? Ou podem ser também do tipo para conservação de alimento, para fazer com que esse alimento dure por mais tempo, tá? Que ele não se estrague e mantenha mais tempo de prateleira. Ou então utilizados para uma tecnologia de fabricação, para se fazer, né, preparar os alimentos. Eles utilizam isso como um meio de obter um outro tipo de alimento, tá? Que aí tem, né, os espessantes, emulsificantes, muito comuns utilizados aí para fabricação de sorvetes, fermentos químicos, tá? Glaciantes, umectantes para evitar, né, acumular umidade, certo? Então, esses aditivos, lembrando, eles são prejudiciais à saúde, por quê? Porque eles não conferem valor nutricional, tá? Nosso organismo, ele não aproveita ele de uma forma boa. Agora, partindo para a parte final aqui da aula, falando sobre distúrbios da nossa alimentação. Coisas que, ligados à nossa alimentação, mas que podem, de alguma forma, desequilibrar o funcionamento do nosso corpo. Esses distúrbios, eles são causados principalmente, tá? Hoje em dia, por um culto excessivo ao corpo, então pessoas que são muito ligadas à estética do corpo, que se preocupam demais, se cobram demais, maus hábitos alimentares, tá? Então a pessoa que faz uso de uma alimentação ruim, inadequada, a distorção da imagem corporal,
né? Então a pessoa ela se vê de uma forma totalmente diferente do que realmente ela é. Às vezes a pessoa ela está extremamente magra, né, com um peso corpóreo baixo e ela olha no espelho e se enxerga acima do peso, tá? É um sentimento de culpa, às vezes a pessoa se sente culpada por alguma coisa ou por se alimentar de forma inadequada e aí acaba ficando em longo tempo de jejum ou então descontando na comida e comendo demais, tá? Mas também podem ser problemas ligados a questões hormonais. Às vezes o problema está no funcionamento de glândulas, no sistema endócrino, tá? Que desbalanceia o funcionamento do corpo e acaba fazendo com que essa pessoa ela tenha, né, quadros de acúmulo mais de gordura, de inchaço, levando então a pessoa a seguir dietas aí para controlar isso, sendo que o problema ele é hormonal, tá? E hoje em dia, mais do que nunca, ligados aí a distúrbios emocionais. As pessoas que, né, têm problemas emotivos, emocionais, de fundo comportamental, acabam também tendo problemas aí na sua alimentação, certo? Os principais distúrbios que vale a pena que a gente destacar, né, que se falam muito hoje em dia, é o caso da anorexia e bulimia, tá? A anorexia seria então a pessoa que ela faz a ingestão de baixíssima quantidade de alimento por dia, tá? Então ela fica longos períodos sem comer, ela se olha no espelho e ela se vê, né, com uma imagem irreal dela, né, se vê acima do peso e cada vez mais ela quer perder peso, então ela deixa de comer. Ela não ingere alimento, tá? A bulimia já é um caso, né, um pouco diferente. A pessoa leva um emagrecimento rápido, né, como a anorexia, sim. Só que a bulimia, a pessoa faz a ingestão do alimento. Então ela come uma quantidade grande de alimento. Só que depois de comer, ela se sente culpada e ela provoca o vômito. Então, provocando o vômito, ela joga todo esse alimento fora, tá? E aí é lógico, né, que ela vai acabar reduzindo o peso dela, só que de uma maneira, né, uma maneira totalmente errada. A bulimia ela causa diversos problemas fisiológicos também, né, por conta do ácido estomacal, né, do suco gástrico que acaba voltando. Então, problemas aí de esofagites, inclusive problemas dentários por conta da corrosão aí, né, do esmalte do dente pelo ácido do estômago. Nós temos aí o transtorno de compulsão alimentar, em que a pessoa ingere quantidades enormes de comida num curto prazo de tempo, né? Aproximadamente aí 2 horas. Então a pessoa ingere muita, mas muita comida mesmo nesse intervalo, compulsivamente, tá? Também é um transtorno, né, bem pesado e bem severo para as pessoas, né? Influencia muito na saúde. Nós temos o caso da ortorexia. A ortorexia seriam pessoas que elas acabam sendo, né, tendo uma preocupação muito grande na qualidade do alimento que ela ingere. Então chega ao ponto de ser, né, uma situação totalmente adversa. A pessoa fica, como se diz, uma pessoa fica viciada em alimentos saudáveis. Então ela não se alimenta de nada que ela não acha que seja saudável. Aí você fala, mas isso aí é bom, porque daí a pessoa está alimentando só de coisas saudáveis. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa ela chega aos extremos, fala assim, não quero comer sal, por exemplo, né, porque excesso de sal faz mal e corta tudo. Não quero comer gordura, porque gordura faz mal e corta toda a gordura. Carboidrato engorda, então come pouco carboidrato. Então a falta de alguns alimentos leva a quadros, né, de doenças aí para algumas pessoas, tá? Então a ortorexia acaba sendo prejudicial, certo? A lotriofagia é um distúrbio mais raro, mas é um distúrbio que as pessoas acabam se alimentando de coisas que não têm nenhum valor nutricional e principalmente às vezes nem alimento é. Então são pessoas que acabam ingerindo, por exemplo, até mesmo tijolo, terra, né? Comendo coisas que não é alimento. Então é mais raro de acontecer? Tá? Mas pode ser que aconteça, sim, ela é possível de acontecer. E, por fim, a vigorexia. A vigorexia é que é uma imagem distorcida do corpo. Então, a pessoa, ela se olha, ela se cobra por um estereótipo, né, da sociedade, que ela tem que ser mais forte ou ela tem que ser mais magra. E quando ela se olha no espelho, ela se vê em uma imagem distorcida. Isso acaba afetando, né, muitos homens, por exemplo, que acabam se olhando no espelho e acham que ele, né, tem que ganhar mais músculos.
E aí ele parte para a academia, faz muitos exercícios, acaba fazendo até ingestão, né, de substâncias aí, né, proibidas, né, os anabolizantes, para ter um aumento de massa muscular. E cada vez que ele se olha no espelho, ele acha que ele não está bom ainda, que ele precisa ganhar mais, tá? Esse distúrbio, então, de que a pessoa enxerga a sua imagem distorcida, né, se vê diferente daquilo que ela é chamada de vigorexia. Aí, só para a gente diferenciar dois alimentos que corriqueiramente nós encontramos por aí nas prateleiras de supermercados, né? São os alimentos diet e os alimentos light. Não são a mesma coisa e não são indicados para a mesma situação. Alimentos light é quando a pessoa, né, é quando o alimento, perdão, ela tem uma redução de alguma coisa, né? Então, é mais ou menos redução de 25% de algum nutriente, tá? Pode ser gordura, pode ser açúcar, pode ser sódio, tá? Se ele tem um teor reduzido, né, do produto original que foi fabricado, ele pode ser classificado como light. Então, se você vai comprar uma margarina normal ou uma margarina light, se você comprar a light, saiba que ela tem 25%, pelo menos 25% a menos de alguma coisa que a margarina normal tem, tá? E esses alimentos aí são indicados então para pessoas que têm, né, que querem fazer uma dieta de restrição, né, de alguma coisa, né, para, por exemplo, perder peso. Ah, quero perder peso? Vou consumir alimentos light com um teor calórico reduzido, tá? Já alimentos diet são alimentos em que não tem um determinado tipo de nutriente. Geralmente, esses alimentos diet são alimentos que não têm acréscimo de açúcares, tá? Então, são indicados para dietas restritivas, como, por exemplo, pessoas que têm problema de diabetes. Se a pessoa tem diabetes, ela não pode ingerir açúcares, tá? Esses carboidratos. Então, elas procuram alimentos diet que não têm açúcar, tá? Então, alimentos light ficam para pessoas que querem ter uma dieta para perda de peso e alimentos diet para pessoas que, né, não podem consumir determinado grupo alimentar, como, por exemplo, diabéticos que não consomem açúcares, certo? É só dois exemplos que diferenciam aí alimentos light e alimentos diet. Não são as mesmas coisas. Alimentos que são considerados como zero, eles estão aí mais próximos a alimentos diet do que alimentos light, tá? Então não é porque você consome um alimento zero é que você vai ingerir menos calorias e emagrecer, como muitos pensam que é. Certo, minha gente? Eu sei que essa aula foi um pouquinho extensa. Deixo aqui para vocês uma pequena tirinha, né, que talvez sirva de incentivo para vocês também, né, para ter uma alimentação mais saudável e evitando assim problemas futuros, né, de saúde. Se a gente tem uma velha frase que nós falamos, né, nós somos o que comemos. Então, se nós quisermos ser saudáveis, vamos procurar ter uma alimentação igualmente saudável. Tá certo, minha gente? Aguardo vocês numa próxima aula. Um grande abraço para todos e até mais.